Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que nós possamos estar deixando todas as coisas realmente, né? Realmente, deixando todas as coisas por Ele e para Ele. Porque dele para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A chamada de nosso Senhor Jesus Cristo para nós é uma chamada para largarmos realmente todas as coisas. É para verdadeiramente nós estarmos firmados nele, naquilo que Ele é, naquilo que Ele tem demonstrado para nós, e esse é o verdadeiro sentido. Nós precisamos verdadeiramente estar com o Senhor. Essa noite eu quero trazer uma mensagem aos amados irmãos que o Senhor colocou em meu coração e se encontra em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Está bem quente aqui, irmãos. Nós estamos com tudo fechado, né? Para não pegar o som de fora, né? E vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 24. Eu quero destacar aqui o versículo 15, mas eu quero ler aqui o contexto, né? A partir do versículo 14, né? Vamos ler o texto, ele diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela Tua palavra. E mais uma vez aqui, Senhor, invocando o Teu santo nome, eu te peço perdão pelos meus pecados e graça para poder nessa noite, Senhor, expor aquilo que eu creio que o Teu Espírito colocou em meu coração para falar ao meu coração e trazer ao coração da Tua igreja nessa noite, de todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer essa ligação entre aquilo que eu vou falar e as necessidades que os Teus servos têm de ouvir e aprender. E que diante dessa palavra nós tomemos as resoluções que o Senhor deseja que nós tomemos em nossas vidas. E sirvamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Contexto aqui do livro de Josué, para nós podermos entrar aqui no assunto dessa noite. Todos nós conhecemos o livro de Josué, o livro da conquista da Terra Prometida, né? O início da conquista da Terra Prometida. Então nós vemos aqui a travessia do Jordão, a vitória sobre aqueles povos, a promessa de Deus feita a Abraão 500 anos antes, começando a se realizar e se concretizar na vida daquele grande povo que Deus havia feito, sustentado ao longo dos tempos, permitido a sua escravidão, sido a mão forte de retirá-los do meio da escravidão, ensinando-os a não viver somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus, entregando suas leis, fazendo com que eles tivessem uma experiência duríssima de deserto com Deus, mostrando que a vida é dura realmente, que as coisas não são simples, não são fáceis, e que a obra de Deus ela é feita ao longo dos séculos, ao longo do tempo, e nós estamos agora vivendo parte dessa obra dentro desse fluido de vida, de
algumas décadas que vamos viver nessa terra, mas que o plano de Deus ele está se concretizando e ele não pode ser parado. Mas ao longo dessa caminhada, muitas vezes o Senhor teve que chamar o seu povo e dizer: o que vocês querem? Por que vocês vão ficar aí cocheando sempre entre dois pensamentos? E Josué sabia disso. Josué sabia que aquele povo era um povo de difícil condução. Porque o ser humano é de difícil condução, é de difícil serviço. Nós somos difíceis, irmãos, de sermos conduzidos. Temos as nossas certezas, temos as nossas verdades, e queremos muitas vezes tomar a rédea das nossas vidas como se pudéssemos. Mas há um momento que nós temos que tomar uma decisão. E eu creio que para muitos já chegou esse dia. O dia que você entendeu que você teria que escolher a quem você teria que servir. Sim, porque nessa terra, nessa vida, alguém você vai ter que servir. Algumas pessoas batem no peito e dizem: não, eu não sirvo ninguém, eu sirvo a mim mesmo. Esse é um grande tolo. Esse não compreendeu a dimensão que está vivendo e no que está preso, ao pecado que está preso. Esse não compreendeu ainda o significado da vida. Esse ainda está em trevas. Como nós também um dia estávamos. Até que a luz do Senhor veio e nos iluminou a nossa situação diante desse mundo tenebroso, diante do príncipe das trevas, diante do controle das nossas vidas, como elas estavam sendo conduzidas para longe de Deus. Porque Deus se aproximou misericordiosamente, como se aproximou de Abraão, como se aproximou de Isaac, de Jacó, o enganador, de aqueles 12 irmãos malignos que brigavam, que venderam o seu irmão mais novo, do seu irmão querido do seu pai, né, por inveja, por ciúmes. Todos os sentimentos malignos estão aqui descritos na Bíblia. Não precisa dizer alguma coisa sobre o homem. O homem está descrito aqui na Bíblia. Por isso é um livro tão odiado, tão odioso, porque ele escancara o que é o ser humano, o homem, a mulher, o ser humano, a humanidade. Mas a graça de Deus, ela sobrepôs todas essas coisas. Os planos de Deus, eles não estão, na verdade, vinculados àquilo que nós podemos fazer de bem ou de mal. Porque os planos do Senhor, eles são incondicionais. O amor do Senhor é incondicional. O amor do Senhor é eterno. E Ele vai conduzir as coisas para o bem e para o louvor da sua glória. E aqui nesse momento, o Josué já velho, convoca o povo a um pacto. E diz para eles: olha, vocês viram tudo isso, vocês conhecem a história, vocês sabem onde nós estávamos, vocês sabem como tudo começou. E de onde vocês vieram. Por que Josué fez isso? Porque ele sabia que o povo não estava entregue de coração a Deus. Sabe, nós pastores também, às vezes olhamos para nossas igrejas e nós vemos que apesar das pessoas virem aos cultos, das pessoas se envolverem em algumas atividades da igreja, os seus corações não estão totalmente entregues ao Senhor. E Josué sabia disso. Ele sabia que o povo precisava ser chamado a tomar uma decisão definitiva. Então o meu tema nessa noite justamente é esse. Sempre foi e sempre será, meu amado, uma necessidade um cristão tomar uma firme decisão em relação a servir somente a Deus em sua vida. Sempre foi e sempre será uma necessidade um cristão tomar uma firme decisão em relação a servir somente a Deus em sua vida. Somente a Deus. É uma firme decisão. Mas ela é estranha aos nossos dias. As decisões firmes, elas são estranhas no nosso século, no século XX, no século XXI, principalmente nesse século XXI. Eu sou um homem do século passado, mas o século XXI,
que começou agora, né, há 10 anos, há 20 anos, estamos na segunda década desse século. Nós vemos que os compromissos, eles não são firmes. As pessoas, essa geração parece que não está firmada na sua palavra, elas não querem se comprometer com nada. Por quê? Porque nós vivemos os dias dos relacionamentos líquidos, onde as pessoas elas fazem compromissos sem pensar nas consequências assumidas pelas suas escolhas. Você vai optar por Deus, você vai optar em seguir o Deus da verdade, o único Deus verdadeiro e eterno. Há consequências para isso. Você sofrerá as consequências. Não, eu vou rejeitar esse Deus. Eu não quero acreditar nesse Deus. Há consequências para isso. Então, as pessoas hoje que estão vivendo esses relacionamentos líquidos, sem compromissos, sem pensar nas consequências assumidas por suas escolhas, elas na verdade não estão preocupadas em serem fiéis. E se elas vão realmente lutar para manter a sua palavra quanto às responsabilidades assumidas. Não, as pessoas fazem os seus compromissos, mas elas não estão preocupadas, elas não ponderam, elas não pesam. E dizem assim, puxa, o quanto isso eu terei que lutar para manter a minha palavra, com essas responsabilidades assumidas nesse pacto, nessa decisão séria que eu estou tomando. Na verdade, na maioria das vezes, para essas pessoas, quando os compromissos assumidos se tornarem para elas um obstáculo aos seus projetos de vidas egoístas, elas não hesitarão em quebrar os seus votos e contratos. Nós vivemos isso todos os dias. Nós vemos isso acontecer a todo momento. Assim se quebram as alianças matrimoniais, as alianças políticas, as alianças entre as nações, tudo isso em diversos níveis na sociedade em que vivemos. As sociedades, as amizades, os pactos de ajuda, nos comprometemos a ajudar as missões e não fazemos, nos comprometemos a ajudar na obra da expansão do Evangelho, mas se essas coisas elas vão atingir os meus planos, as coisas egoístas que eu coloquei na frente, não, pera um pouquinho. Primeiro eu. E nós, irmãos, sabemos muito bem que o ser humano, transformado pelo poder do Evangelho de Cristo, eu estou falando aqui agora do ser humano transformado pelo poder do Evangelho de Cristo, que eu creio que são muitos que eu estou falando aqui agora nessa noite. Ele foi chamado para um relacionamento em espírito e em verdade. Não é uma brincadeira. Ele foi chamado para algo seríssimo. Não é para algo de faz de conta. Ele foi chamado a um relacionamento em espírito e verdade com o seu Criador. E que é justamente esse relacionamento de serviço e fidelidade que vai direcionar todas as decisões do servo de Deus para que ele não quebre o seu relacionamento com o seu Senhor, porque isso é importante para ele. O mais importante é o relacionamento dele com o seu Senhor, o relacionamento de serviço, de amor, de compromisso, levando ele a continuar a amá-lo em santa obediência. Em santa obediência. Então, resumindo, meus amados irmãos, a grande questão para o verdadeiro servo de Deus é: estou servindo ao meu Senhor ou a algum ídolo do meu coração? Essa é a pergunta. A exortação de Josué é, no versículo de número 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Porque você vai ter que servir alguém. Aquele povo ia servir alguém. Os deuses a quem serviram vossos pais, ou seja, as vossas tradições, aquilo que vocês aprenderam das religiosidades dos vossos pais, que estavam do lado de lá, além do Eufrates, que era o rio, né, que banhava aquela região lá que eles vieram, da onde veio Abraão, Naor, seu pai, ou os deuses dos amorreus, cujo eles já tinham destruído muitos deles ali, né? Lá, o deus dessas terras aqui, porque essa coisa da religiosidade estava muito ligada ao deus do lugar, né? Mas Josué ele já tinha tomado uma decisão. E a decisão não era agora que ele tinha tomado. Essa decisão ele já tinha tomado lá no Egito. Aliás, eu penso que ele já tinha tomado essa decisão desde quando foi passado para ele a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, e como eles chegaram no Egito e a situação que eles se encontravam naquele momento. Eles tinham uma promessa de Deus que eles não ficariam ali. Eles sabiam que seriam escravizados, porque Deus falou isso para Abraão, mas Deus também falou, depois de 430 anos, eu vou tirar eles de lá, e eu vou tirar eles de lá, enriquecido a tua geração de lá, e vou conduzi-la para um lugar no qual eles vão se tornar uma nação, e dali eu vou trazer o meu Salvador ao mundo. Então a fé, a esperança naquele Deus verdadeiro, no nosso Deus verdadeiro, já estava no coração daqueles que acreditavam. Josué com certeza era um deles, porque Josué, depois que se apegou em Moisés, nunca mais largou dele. E nós sabemos muito bem qual era o Deus que Moisés seguia. Era o nosso Deus. O nosso Deus todo-poderoso. O Deus maravilhoso. Está nos trazendo nessa noite essas reflexões. Então a sinceridade com a qual o verdadeiro servo de Deus responde essa pergunta essa que eu fiz anteriormente, estou servindo ao meu Senhor ou a algum ídolo do meu coração? Então, nessa noite, nós temos que ser sinceros no nosso coração. A sinceridade com a qual o verdadeiro servo de Deus responde essa pergunta será demonstrada analisando a sua vida cotidiana. Veja bem, não é analisando se você pratica atos religiosos. Se você verdadeiramente, você pode dizer assim nessa noite, bem, eu devo estar servindo ao Senhor, porque eu vou ao culto, porque eu estou envolvido com a obra de Deus, porque eu oferto, eu dizimo, porque eu contribuo com as missões, porque eu estou na reunião de oração das mulheres, porque eu estou na reunião de oração dos homens, porque essas coisas, na verdade, estão grandiosamente, eu estou fazendo essas coisas grandiosas, então, com certeza, eu estou servindo a Deus. Veja bem, não era através dos atos religiosos, e nunca será através dos atos religiosos que nós teremos certeza que estamos servindo a Deus. O apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus Cristo, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus e servindo a Deus, mas ele estava servindo ao diabo. Ele estava servindo aos religiosos que, por sua vez, estavam servindo a Satanás. Até que ele encontrou com a luz, com Cristo Jesus. E é aqui que eu quero que você pare comigo e pense, com sinceridade de coração, e responda essa pergunta. Eu estou servindo ao meu Senhor ou a algum ídolo do meu coração? E você pode responder essa pergunta, em primeiro lugar, respondendo e olhando para a sua vida, se você, em primeiro lugar, se você tem uma vida coerente com a palavra de Deus. E quando eu digo coerente com a palavra de Deus, eu estou falando em todos os aspectos de sua vida. Não somente naquela atitude de culto, mas no seu relacionamento matrimonial. Como você, homem, está vivendo
o teu relacionamento matrimonial, ele é um relacionamento de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de reconhecimento de pecado, de fraquezas, de confissões? Você, mulher, esposa que está me ouvindo, o teu relacionamento é um relacionamento de submissão, em amor ao seu esposo? Você, marido, está realmente protegendo e, se tiver que dar a sua vida, né, como Cristo deu a sua igreja, por sua esposa, você está pronto a isso? Quando eu digo que você precisa ter uma vida coerente com a palavra de Deus, era o que Josué tinha. Quando ele disse, eu e a minha casa, veja que ele começa por ele, eu servirei ao Senhor. Então, em todos os aspectos de sua vida, no relacionamento matrimonial, no seu trabalho, você é fiel no seu trabalho, você é fiel, você é uma bênção naquele lugar, você é luz naquele lugar, você é uma pessoa que as pessoas respeitam, que as pessoas honram, que o pecado perde o poder quando você chega naquele lugar. Se há piadas horríveis, horrorosas, coisas nojentas, quando você entra naquela sala ou você entra naquele ambiente, as pessoas fecham as suas bocas porque elas sabem que ali tem um servo de Deus. Você tem tido uma vida coerente de serviço ao Senhor com as suas finanças? Sim, com as suas finanças. Porque tudo que tu é e tudo que tu tem, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que nós somos e tudo que nós temos, veio do Senhor. João Batista disse, o homem só pode receber aquilo que é lhe dado do céu. Então, aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, tenho e sou porque foi me dado. Eu não conquistei, eu recebi. Recebi dons, recebi talentos, recebi saúde, recebi inteligência, recebi força física. Então, você tem levado uma vida coerente com a palavra de Deus? Isso demonstra que você está servindo ao Senhor. Se você tem um relacionamento matrimonial, segundo a palavra de Deus, se no seu trabalho você é sal e luz, como você administra as suas finanças, há pessoas que estão todas elas aí endividadas. Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor de Deus. Há pessoas que pecam gastando mais do que ganham. É pecado, sim. Sim, é pecado. Você gastar mais do que você ganha. Você está colocando em risco sua família. Você está colocando em risco, na verdade, o futuro. Você está colocando em risco tantas coisas e você está errado. Você tem sido mau administrador porque você esquece que você não é dono. Você é um mordomo. Mas uma vida coerente também com os seus vizinhos. Como é que os teus vizinhos olham para você com respeito? Eles dizem, olha, esse homem, essa mulher, são pessoas sérias. Né? Você tem um bom testemunho aí nos seus vizinhos? Será que você tem sido alguém que tem plantado amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio aí no meio da tua moradia? Uma vida coerente, segundo a palavra de Deus, com os seus irmãos em Cristo, a igreja. E o que eu digo quando eu digo com os seus irmãos em Cristo, uma vida coerente com os seus irmãos em Cristo, é se você está se preocupando com o bem-estar do teu irmão, do grupo, da igreja que você participa. Se você ora por essas pessoas, se você ora por esse grupo, se você ora por mim como pastor, o teu pastor, se você ora, se você se preocupa, se você quer saber se você pode ajudar de alguma forma, isso é uma vida coerente. Isso é uma vida de serviço ao Senhor, porque foi o Senhor que constituiu a nós como igreja.
e nos deu dons e talentos diferenciados para que nós fôssemos um corpo. Uma vida de serviço ao Senhor, uma vida coerente com a palavra de Deus. É aqui que você vai ver se você está servindo a Deus ou algum ídolo do seu coração. Os namorados e namoradas, num relacionamento santo, fugindo das paixões da mocidade, como o apóstolo Paulo diz lá, o jovem Timóteo, né? Ali na cidade de Éfeso. Tu, porém, foge das paixões da mocidade. Os namorados e namoradas que me ouvem agora nessa noite, como tem sido o vosso relacionamento? Um relacionamento santo que foge das paixões? Ou esse namoro tem sido maculado, tem sido manchado pela vergonha, da infidelidade e de tantas outras coisas, né, que podem acontecer se não houver uma vigilância. Isso é uma vida coerente. Era o que Josué estava falando para aquelas pessoas: vocês têm que ser coerentes. Vocês precisam escolher a quem servir. E você nessa noite está respondendo ao teu coração, como eu também respondi quando preparei essa mensagem. Estou servindo ao meu Senhor Jesus Cristo ou estou servindo algum ídolo do meu coração? Resumindo, andar como Jesus andou tem que ser o objetivo de nossas vidas. Você quer servir ao Senhor? Se nós estamos servindo ao Senhor, nós temos que estar andando como Jesus andou. E como Jesus andou? De forma simples, de forma humilde, sem pecado, sem viver no caminho do pecado, fugindo das tentações, obediente a Deus, ao plano de Deus para a sua vida. Mesmo que esse plano fosse um plano de suplício e morte por pecadores como nós. Ele foi até o fim. Ele não pediu para ser desviado da vontade de Deus. Ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em segundo lugar, sempre foi uma necessidade, sempre foi e sempre será uma necessidade um cristão tomar uma firme decisão em relação a servir somente a Deus em sua vida. E ele toma essa decisão, como eu disse aqui, numa vida coerente com a palavra de Deus. Ele toma essa decisão também, não se permitindo ficar cocheando entre dois pensamentos. O verdadeiro cristão, ele não permite se cochear entre dois pensamentos. E eu vejo que esse sempre foi. Quando eu leio as Escrituras, quando eu leio principalmente o Antigo Testamento, quando eu leio o Novo Testamento, né, as igrejas que Paulo está ali formando, o que estava acontecendo sempre, o que está sempre nos assolando, o que está sempre vindo contra a nossa forma de servir a Deus. E esse era o grande pecado de Israel contra Deus, era cochear entre dois pensamentos. Nos tempos de Elias, eles foram chamados a tomar uma decisão em relação a servir Baal ou servir a Yahvé. Olha, aquele sacrifício, tudo aquele culto, né, que Elias faz, segundo a vontade de Deus, arruma o altar, separa o cordeiro, joga água ali no momento de sede, no momento de escassez de água ali, tudo aquilo, na verdade, era para que o povo decidisse quem eles seguiriam. Mais uma vez, olha, é como se Elias estivesse falando: se Baal é Deus, sigam Baal. Agora, se Yahvé é Deus, matem
todos esses idólatras e ídolos do vosso coração e sirvam a Yahvé. Nos tempos de Elias, eles foram chamados a tomar essa decisão. Assim como naquele tempo de Josué, eles também estavam sendo chamados a tomar uma decisão. Assim como hoje, no século 21, hoje, nessa palavra, o Senhor nos chama a realmente refazermos os nossos votos de servir a Ele. E veja, meu amado, que isso está acontecendo todos os dias em nossas vidas. O perigo de cochear entre dois pensamentos. E quase nós não nos apercebemos dessas sutilezas demoníacas. Às vezes é nos proposto algo que é contra a palavra de Deus. Está sempre sendo proposto alguma coisa para nós para quebrarmos o nosso serviço santo ao Senhor. E aí nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. Olhamos para aquelas pessoas que progridem e, na verdade, não conhecem a Deus. E falamos, olha, mas elas progridem. Deus também deve estar com elas, porque toda a bem-aventurança, todas as bondades e todas as riquezas vêm de Deus. E o que pode acontecer de errado se eu tomar essa decisão? Essa é a grande cilada. Sutilmente o maligno vai solapando dos verdadeiros crentes o serviço fiel ao Senhor, levando eles para a idolatria, levando eles para os falsos prazeres e os falsos deuses. A verdade é que Cristo, uma vez crida, meu amado, jamais será questionada no coração de um verdadeiro crente. O verdadeiro crente não cocheia mais entre dois pensamentos. Uma vez que ele absorve a verdade de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, ele não consegue mais cochear entre dois pensamentos. Ele sabe que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Então ele não pode cochear mais entre dois pensamentos. Se ele errar, ele vai errar consciente. E quando ele for tomar qualquer decisão em sua vida, o verdadeiro crente sempre buscará com fé a vontade de Jesus, o seu Senhor e Deus, e fará tudo conforme a orientação do Espírito Santo. Ele vai dobrar o seu joelho. Ele vai perguntar, Senhor Espírito Santo, é da tua vontade? Senhor, está nos teus planos essas coisas para a minha vida? Ou eu estou tentando ser enganado por algum ídolo que está aqui dentro do meu coração, querendo controlar, querendo dividir o meu serviço? Jesus falou, você não pode servir a dois senhores, ou você vai amar um e odiar o outro. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não adianta. Não adianta, querido. Paulo diz, aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. Nós temos que ter uma vida de contentamento com o nosso Deus, de agradecimento. Então, quando ele for tomar uma decisão em sua vida, o verdadeiro crente sempre buscará com fé a vontade de Deus, a vontade de Jesus, do seu Senhor e Deus, e fará tudo conforme a orientação do Espírito Santo. Ele esperará. Eu sei que é difícil essa palavra esperar. Olha, amados, eu fui muito treinado nesses 12 anos na arte de esperar. Continuo sendo treinado, porque muitas vezes eu olho para a igreja em Osório, olho para a igreja em Capão e olho para mim e o Senhor ainda continua dizendo, espere. Ainda estou continuando a fazer a obra, não parei. Olhe para aquilo que eu estou fazendo com fé e esperança em você e no povo. E é isso que tem me sustentado ao longo desses 12 anos com meus irmãos aqui. Terceiro e último lugar, para nós fecharmos essa noite, essa meditação, essa palavra, esse sermão nessa noite.
Sempre foi e sempre será uma necessidade, não esqueça disso, de um cristão tomar uma firme decisão em relação a servir somente a Deus em sua vida. Então, em terceiro lugar, as decisões do cristão sempre são firmes, pois são tomadas por meio da fé na palavra de Deus. Veja que a fé tem que estar lá na sua decisão. A fé não é pensamento positivo. A fé naquilo que está estabelecido na palavra de Deus, na Santa Bíblia do Senhor. As decisões do cristão sempre são firmes, pois são tomadas por meio da fé na palavra de Deus. Deus nos chamou e nos instruiu para não vivermos somente de pão. Sim, está escrito lá que ele fez aquele povo passar necessidade, sentir fome, sentir carência de coisas, para eles aprenderem que eles não vivem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes nós reclamamos das carências, nós reclamamos daquilo que não temos, daquilo que não alcançamos, daquelas coisas que nós almejamos tanto e não conseguimos alcançar e não conseguimos desfrutar. Então ali ficamos com o coração pesaroso e esquecemos que isso faz parte do treinamento de Deus, querendo nos mostrar que nós podemos viver sem todas essas coisas, mas não podemos viver sem a palavra de Deus. Você pode viver com fome, você pode viver maltrapilho, você pode viver doente, você pode viver de qualquer forma, com alegria, com tristeza. Você pode viver em toda e qualquer circunstância. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, aprendi a viver em escassez e aprendi a ter em abundância. E ele disse: eu posso viver essas coisas porque o Senhor tem me infundido energia, Ele tem me fortalecido. Então, na verdade, a ausência das coisas que você está tendo, as coisas que nós almejamos, que não temos nas mãos, que ainda não podemos desfrutar dela, é para que você, na verdade, entenda que você pode viver sim sem ela. Você não pode viver somente com essas coisas, mas que você pode viver sem essas coisas, mas não pode viver sem a palavra de Deus. Os homens e mulheres de Deus nunca recuaram em sua fé. Veja Josué, ele está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E depois, no final desse livro, no capítulo 24, o texto vai falar que ele vai levantar uma pedra de testemunha ali, mostrando que o povo fez um compromisso com Deus. E depois a Bíblia vai falar da morte de Josué e do sacerdote Eleazar. E a Bíblia não fala em nenhum momento que Josué se desviou do seu compromisso e da sua fé. A Bíblia sempre fala daqueles que se comprometeram com Deus e se desviaram. Estão todos eles relatados aqui. Mas aqueles que se mantiveram fiéis, a Bíblia também mostra. E Josué, quando ele fez esse compromisso diante de todos, falou: olha, eu já escolhi quem eu vou servir. Eu vou servir, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora, para nós fecharmos, eu quero arranjar essa ordem que Josué falou essas coisas. Ele não falou a minha casa e eu. Ele não falou somente eu. Ele não falou somente minha casa. Ele falou eu e acrescentou a minha casa. Então, os homens e mulheres de Deus nunca recuaram em sua fé, mas foram até o fim em todas e quaisquer circunstâncias.
Leia a Bíblia. Você vai ver que os verdadeiros servos de Deus, quando decidiram servir ao Senhor, eles assumiram todas as consequências e eles foram até o fim. E é isso que Deus espera de nós. Fidelidade até o fim, em qualquer circunstância. E não houve tempo em que eles falaram como muitos crentes, né? Não houve tempo aqui, nós não vemos aqui esse tempo dos nossos irmãos do passado. Não houve tempo em que eles falaram como muitos crentes, entre aspas, né? Aqui nos dias de hoje. Eu vou dar um tempo nesse meu estilo de vida cristão. Eu vou dar um tempo. Resolvi me afastar um pouco da comunhão, da igreja. Eu vou dar um tempo. Muitos fizeram isso, muitos estão fazendo isso. Mas o verdadeiro crente não faz isso não, querido. O verdadeiro servo de Deus não faz isso. Ele nunca faz isso. Porque o compromisso dele é com o Senhor. E ele sabe que a igreja é plano do Senhor. E ele sabe que esse arranjo que vive na terra hoje de oração, de comunhão, de missões, de evangelismo, é plano de Deus. E ele quer ser obediente a Deus. Então ele não pode se afastar, dar um tempo. Amados, eu quero dizer para vocês que as decisões do cristão sempre são firmes, pois são tomadas por meio da fé na palavra de Deus. E os vitoriosos em Cristo Jesus, eles são corajosos e perseverantes. Mesmo em meio às suas fraquezas, eles são fracos sim, mas eles nunca se entregam e regressam à velha vida. Eles nunca se entregam e voltam à velha vida. Como eu disse, Josué falou: eu e a minha casa, né, serviremos ao Senhor. Josué podia dizer isso. Os seus filhos viram o seu testemunho de fé. Os seus filhos viram as muralhas caírem. Os seus filhos viram cada reino daquele cair diante de um povo menor, que eram eles, povos grandes, reis, grandes acordos fizeram para expulsar Israel, para não permitir que Israel se apossasse daquelas terras. E eles viram os grandes milagres de Deus acontecendo ali. Os seus filhos viram Josué orando, seus familiares. A sua casa viu ele sair nas madrugadas para falar com Deus, antes de cada batalha para receber as orientações de Deus. Por isso ele tinha certeza que ele podia dizer: eu e minha casa, que vê o meu exemplo, que vê quem eu sou, que sabe que eu acredito nesse Deus e que eu não abro mão da minha fé por nada, também vão servir, porque eles sabem que isso é verdade através de minha vida. Então, para que nós concluirmos nessa noite, meu amado irmão, para nós concluirmos essa mensagem nessa noite, que sempre foi e sempre será uma necessidade de um cristão, sempre foi e sempre será uma necessidade um cristão tomar uma firme decisão em relação a servir somente a Deus em sua vida. Então, a conclusão de tudo isso que nós falamos nessa noite é a seguinte: peça ao Espírito Santo que não te deixe ficar enganado em relação ao teu serviço ao verdadeiro Deus, Jesus. Olhe para o campo de sua vida e veja se tu tens semeado fé, esperança, amor, se tens lutado contra a tua natureza, tua velha natureza, se tens sido fiel no teu relacionamento com o Espírito Santo, se tens se alimentado da palavra de Deus, a Bíblia, e se tens sido firme nas tuas convicções cristãs aprendidas pelo Espírito Santo, e se tens se mantido em comunhão com os teus irmãos na igreja de Cristo, trabalhando para que o reino de Deus avance sobre a face da terra com os teus dons, os teus talentos, a tua generosidade dada por Deus.
O Senhor, meu amado, o Senhor nos chamou para servi-lo. E aqui existirão sempre privilégios e graças infinitas dele para conosco. Eu e você precisamos servir ao Senhor. E depois, com certeza, mediante o nosso testemunho de fé e serviço a Jesus Cristo, os nossos familiares verão o quanto estamos compromissados com esse Deus e quanto somos abençoados por Ele, que eles desejarão conhecê-lo também. Então, como Josué, um dia nós poderemos dizer: decidimos, eu e a minha casa, servir ao verdadeiro Deus Jesus, em meio a um mundo de falsos deuses, custe o que custar. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem servido a Deus ou algum ídolo do seu coração? Se você tem servido a Deus, com certeza você tem tido uma vida coerente com a palavra de Deus. Você não tem se permitido ficar cocheando entre dois pensamentos. Se você tem servido a Deus, com certeza, as tuas decisões sempre são firmes, porque elas são tomadas por meio da fé na palavra de Deus. E é isso que eu espero que esteja acontecendo com você. Agora, se isso não tem acontecido com você, meu amado, você precisa reconhecer, se arrepender e orar nessa noite e dizer: Senhor, eu quero falar como Josué, de todo o meu coração, com verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Peça a Deus isso. Peça que Deus te dê essa honra e esse privilégio em servi-lo, em amor, em graça. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra nessa noite. E te peço, meu Deus, perdão pelos meus pecados. E peço ao Senhor que o Senhor ajude-nos a te servir, a verdadeiramente vivermos como Jesus viveu, andar como Jesus andou, não cochearmos nunca, Senhor, entre dois pensamentos, e de verdadeiramente, Senhor, tomarmos decisões firmes por meio da fé na tua palavra. Fortalece a tua igreja, Jesus. Fortalece a tua igreja em Osório. Fortalece a tua igreja em Capão. Fortalece a tua igreja no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil e no mundo inteiro, Senhor. Sabemos, Senhor, que há consequências para te servir. Mas nós, Senhor Deus, estamos aqui porque sabemos que é um grande privilégio e responsabilidade, em graça e fé e amor, ser teu servo. Senhor, conserta tudo aquilo que está quebrado em nós. E que os nossos compromissos, Senhor, sejam levados a sério até o fim de nossos dias. É a minha oração, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.